A paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém, especialista, e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu quero estar respondendo a alguns amigos das redes sociais que me pediram que eu fizesse um vídeo sobre o nome original de Deus, chamado aqui de tetagrama. Eu particularmente me detenho a fazer vídeos nessas circunstâncias, uma vez que o nome original de Deus é desconhecido, tá? Então, o que temos como original é o tetagrama. E o que significa o tetagrama? Significa as 4 letras, tá bom? Que dá início ao nome de Deus. Essas letras são YHWH. Então, a partir do tetagrama, ou seja, a partir dessas 4 letras hebraicas, houve muitas transliterações ou dublações. A partir de então, começou a existir vários nomes ou títulos, para Deus. Por exemplo, já foi provado que existem aproximadamente 16 nomes originais de Deus e 70 títulos. Então observa que 70 com 16 dá 86 nomes, tá? Sendo que 16 são nomes derivados de todos os idiomas mais antigos, por exemplo, o hebraico, o aramaico, o grego, o latim e outros mais. Porém, pessoal, o tetagrama não sugere diretamente que o nome de Deus é Jeová, ou Javé, ou Yavé, ou Iau, tá? Por quê? Porque existem algumas letras, tá, que foram criadas, posteriormente ao nome de Deus. Por exemplo, a letra J foi implantada no nome de Deus muitos anos depois da formação do tetagrama. Está entendendo? Então, o nome de Deus, na verdade, não é Jeová, também não é Javé, também não é Yavé. Já sugeriram que o nome de Deus é Iau, Y-A-L ou Y-A-W. A partir desse ponto, pessoal, surgiram vários detalhes em relação a esse nome de Deus. Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que o nome de Deus estaria na boca das crianças. E já foi comprovado que existem 5 tipos de choros. Então, quando uma criança chora, no final da frase do choro, elas falam a palavra Iau. O leão e o elefante também, quando está em evidência, se comunicando entre si, eles pronunciam este nome, Iau. A partir desse princípio, muitas pessoas chegaram a dizer que o tetagrama, ou seja, as 4 letras do nome de Deus, aponta para as 3 letras, Iau. Tá bom? Mas também não existe uma confirmação bíblica para isso. O que devemos entender é o seguinte: Deus disse para Moisés: o meu nome é Eu Sou o que Sou. E a palavra eu sou o que sou significa que eu sou o autossuficiente. E foi da palavra eu sou o que sou que passou a existir o tetagrama. Então, já houve pessoas sugerindo que o tetagrama é uma cópia da palavra eu sou o que sou. Neste caso, dá para você observar que não é tão fácil transliterar o nome de Deus. Ou seja, não é fácil transliterar ou dublar ou especificar o que significa o tetagrama YHWH. E aí surgem
né? Pessoas dizendo que o nome de Deus não pode ser transliterado, porque uma coisa que é original não pode ser transliterado. Isso é o regime hebraico que deixa claro. Tá? Então, por exemplo, a palavra aleluia, que significa louvado ou louvor, ela é aleluia em qualquer idioma. Tá? A palavra Saddam Hussein é Saddam Hussein em qualquer idioma. Então existem palavras ou nomes que não pode ser transliterado, mudado a sua forma de princípio. E a palavra Deus, dentro do seu tetagrama, ou seja, YHWH, ela não pode também ser transliterada. Então o nome de Deus deveria ser este, que a Bíblia nos originais apresenta. E foi transliterado como Jeová, como Javé, como Iavé, como Iau, não é verdade? E eu, na verdade, fui buscar na história e descobri que Flávio Joséfo, que foi um historiador, chegou a dizer que o nome de Deus era falado pelos judeus até no primeiro século. Mas como o Império Romano começou a tomar conta, o nome de Deus foi banido, para que ninguém pudesse falar. E aí passou a escrever de que quando uma pessoa falava o nome de Deus, tinha que lavar a boca, porque o nome de Deus se tornou sagrado. Algumas pessoas passaram a copiar este nome, mas com muito cuidado para que esse nome não fosse divulgado. Outro detalhe, os judeus, quando escreviam o nome original de Deus, eles pegavam a caneta e queimavam a fogo para que aquela caneta não fosse usada para escrever uma outra coisa, porque escreveu o nome de Deus. Outro detalhe, todas as pessoas que escreviam o nome original de Deus tinham que tomar banho. Se você pegasse e escrevesse o nome de Deus, tinha que correr para o banheiro e tomar um banho. Por quê? Porque você tocou no nome original de Deus. Esta é a regra histórica que temos, né, no decorrer dos tempos, que o nome de Deus se tornou sagrado, 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 e que no decorrer da história perdeu o sentido. Hoje nós temos somente o tetagrama, não é verdade, do nome de Deus. Temos agora 16 nomes e 70 títulos, né? Agora é de se observar que no princípio de tudo, lá em Gênesis capítulo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus. A palavra Deus é Elohim, tá? E tem uma tradução mais antiga que sugere que a palavra seria assim: e no princípio criou o Alfa, porque a palavra Elohim aponta para a palavra Alfa, tá bom? Criou o Alfa. E a palavra Alfa é derivada da palavra A. Então a palavra A é muito importante nos originais hebraicos, porque a palavra A é uma tipificação do número 1. E a palavra A, dentro de uma pitografia, ou seja, quando você ia escrever a letra A ou alfa, você desenhava a cabeça de um boi. Hoje, se você, por exemplo, colocar no Google alfa, cabeça de boi, então você vai entender que realmente, tá bom? A palavra A era escrita com a cabeça de um boi. Então você desenhava a cabeça de um boi e aquela cabeça de boi representava a palavra A, ou o número 1. E quem era o número 1? Deus. E quem era a letra A, ou alfa? Deus. Então, a partir dos tempos, quando você queria apontar para Deus, você escrevia a cabeça de um boi e mostrava para a pessoa. E a pessoa estava entendendo que você estava falando do alfa, de Deus, do número 1. Por isso que o povo de Israel, quando foi adorar um Deus desconhecido, eles fizeram um bezerro de ouro no deserto. Porque dentro dos originais hebraicos, a palavra bezerro, a palavra boi, touro, né, aponta para Deus. Então, a partir desse sentido, os judeus começaram a espiritualizar o bezerro ou o boi. A partir desse princípio, pessoal, os judeus pegaram a letra A, que era o desenho da cabeça do boi, e colocou como
é a letra principal, tá bom? E hoje não temos uma razão completa para dizer que o nome de Deus é conhecido. O próprio Jesus falou que um dia o nome de Deus será revelado, porque esse tetagrama aqui, YHWH, ele pode ser lido de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda, que seria o correto no hebraico, como pode ser lido da esquerda para a direita. E como também você pode acrescentar pontos, né, ou sentidos diferentes para essas letras, porque essas letras são acompanhadas com sinais, e esses sinais às vezes mudam o sentido de cada letra do tetagrama. E aí você vai sugerir que o nome de Deus é Yahvé, Jeová, o nome de Deus é Iau, tá? E apesar de tudo isso, vamos ficar ainda desejosos para saber o verdadeiro nome de Deus. É óbvio que existem milhares de sites tentando explicar o verdadeiro sentido do tetagrama, mas cuidado, porque esses sites às vezes são precipitados. Eu posso dizer aqui para vocês que todos os sites têm precipitações. Por quê? Porque o nome de Deus é irrevelado. Não tem ainda uma conclusão correta sobre o tetagrama. Agora, existem fábulas de que alguns judeus mais ricos do mundo e mais sábios do mundo têm o verdadeiro nome de Deus. Porém, se eles tiverem o verdadeiro nome de Deus, é derivado do tetagrama. E o que significa o tetagrama? Eu sou o que sou, ou seja, eu sou o autossuficiente, tá? Então, se alguém perguntar qual que é o nome de Deus, você vai dizer: o nome de Deus significa autossuficiente, aquele que é independente, aquele que é tudo em todos, tá bom? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.